crianças, tudo bom com vocês? Estamos começando mais uma semana maravilhosa. A semana de vocês tá começando legal, tá começando mais ou menos. A minha tá ótima e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. A tia Raquel não pôde vir, então eu, a tia Ariane, vou contar pra vocês a historinha de hoje, tá bom? Então, vocês sabem o que significa a palavra ódio? Sabe o que significa raiva? Quando alguém te faz algo ruim, algo que você não gostou, aí você fica com raiva dessa pessoa. Sabe? Ódio é um pouco parecido, mas diferente. Deixa eu explicar pra vocês. Ódio é quando você não gostou de algo que a pessoa fez com você, ou você ficou com vergonha, ou você se sentiu abandonado, ou qualquer coisa parecida que você não gostou, sabe? Só que você quer que ela sinta algo igual ou pior do que você sentiu. Você quer que ela passe por aquela situação igual ou pior. E hoje nós vamos estudar sobre um rei. Um rei que ele ficou cheio de ódio. De 3 pessoas, tá bom? Então, a gente viu nas histórias passadas, a tia Raquel contou pra vocês que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, e aí nesse sonho ele não gostou muito do significado e decidiu fazer uma estátua que tinha no sonho dele, só que uma estátua toda de ouro. Essa aqui é a estátua do sonho verdadeira, a verdadeira estátua do sonho do rei Nabucodonosor, que tinha a cabeça de ouro, os braços e o peito dela era de prata, a parte da barriga aqui era de bronze, as pernas de ferro e os pés eram de ferro e de barro. Só que ele não gostou muito dessa estátua, não gostou muito do significado dela e decidiu que ele iria fazer uma estátua igualzinha do sonho dele, só que toda de ouro. Legal? Legal, ele ficou super orgulhoso da ideia dele e decidiu fazer essa estátua toda de ouro. Só que ele queria uma estátua gigantesca. Ele queria a maior de todas, a mais bonita. E aí, ele fez uma estátua toda de ouro de 27,5 metros. Olha só que gigantesca essa estátua que ele fez. E levou tempo para fazer, né? Porque precisava de muitos materiais, muitas pessoas trabalhando, e levou tempo, mas finalmente ficou pronta. E ele fez essa estátua na cidade de Dura. E ele ficou tão orgulhoso, que ficou linda, magnífica, super imponente essa estátua. E ele ficou tão feliz que ele decidiu chamar todos os príncipes, todas as pessoas mais ricas e mais poderosas do reino dele, para ir lá conhecer a estátua pessoalmente. E aí, marcou o dia. E as pessoas foram chegando, e ele foi ficando cada vez mais orgulhoso de si. Porque além da estátua ser lindíssima, enorme e feita de ouro, ela tinha o rosto dele. Era o rosto dele estampado. Então, era a mesma coisa que fosse um rei gigantesco feito de ouro. E ele ficou super orgulhoso, super feliz com aquilo. E aí, ele teve uma ideia. Em vez das pessoas só ficarem olhando a minha estátua, eu vou pedir para os músicos começarem a tocar. E quando os músicos começarem a tocar, eu quero que todas as pessoas que estão aqui, toda essa multidão, eu quero que elas se ajoelhem e comecem a adorar a estátua que eu fiz. Aí ele achou essa ideia incrível, achou maravilhosa. E aí ele decidiu que ia fazer isso mesmo. E aí os mensageiros começaram a falar para todas as pessoas daquela multidão: quando tocarem as trombetas e as músicas começarem a tocar, todos vocês vão se ajoelhar e adorar essa estátua do rei Nabucodonosor. E aí as pessoas ouviram isso. Ué, pra que eu vou adorar essa estátua? Pra quê? Só que os mensageiros continuaram falando. E falaram assim: e se não adorarem, se desobedecerem à ordem do rei, vocês serão mandados para a fornalha de fogo e morrerão queimados. Aí todo mundo, a maioria das pessoas ficaram assustadas assim com a situação. Vamos morrer queimados se não adorarmos a estátua. Então eu vou adorar a estátua assim. Eu vou morrer queimado o quê? Eu vou adorar a estátua e tá tudo certo. E aí a maioria das pessoas pensaram assim, menos 3 jovens.
Eles estavam lá no meio, tinham sido convidados pelo rei porque eles eram príncipes de Babilônia. E eles estavam lá, assim como todos os outros. E quando eles ouviram isso, eles pensaram: eu não vou adorar a estátua, eu só adoro um Deus, o verdadeiro Deus. E eu não vou desobedecer o meu Deus para fazer a vontade do rei. E eles ficaram lá, bem quietinhos. E aí tocaram a música. Todas as trombetas começaram a tocar, todo mundo começou a ouvir aquela música e começaram a se ajoelhar e adorar a estátua. E aí todos começaram a se abaixar. E o rei, olhando aquilo, ficou orgulhoso, cada vez mais feliz, mais orgulhoso de si. Porque estava vendo as pessoas todas abaixadinhas, adorando a estátua, e ele olhando, cada vez mais contente, mais orgulhoso, até que ele olhou assim e viu que tinha 3 pessoas. 3 pessoas lá no cantinho, assim, estavam de pé. Não estavam adorando a estátua. E aí ele começou a ficar com muita raiva, muito ódio. Ele se sentiu humilhado naquele momento, porque eles desobedeceram a ordem do rei. E aí, quem são aquelas pessoas que não estão adorando a minha estátua? Aí os conselheiros dele que estavam ali já olharam e falaram: são os 3 príncipes que o Senhor deu a eles muito poder. Subiu para a cabeça, sabe? Quando sobe para a cabeça, assim, eles ficaram muito orgulhosos, não querem mais fazer as suas vontades, ó rei. Eles estão desobedecendo. E o rei perguntou, revoltado, assim, super nervoso: quem são esses homens? Como assim? Eles estão desobedecendo a minha ordem. Aí os conselheiros olharam assim e falaram: são Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqueles 3 judeus, judeus não, aqueles 3 hebreus que vieram lá da terra, sabe? Que vieram como escravos e depois foi crescendo, crescendo, e agora eles são príncipes. Então, aqueles lá, eles que estão desobedecendo. Aí o rei: tragam eles aqui, eu vou resolver isso agora. Sabe por que o rei mandou eles irem lá? Porque eles eram super obedientes. Eles sempre faziam as vontades do rei. Eles sempre faziam tudo o que o rei mandava e de forma bem feita e de forma da mais caprichada possível. E aí o rei não entendeu. Como assim eles me obedecem todo o tempo e agora que eu mandei eles ajoelharem para minha estátua, eles não querem? Como assim? Impossível. Isso nunca aconteceu antes, por que foi acontecer agora? E aí, ele chamou os 3 jovens para ter uma satisfação, para entender o que tinha acontecido. E aí, esses conselheiros do rei ficaram todos contentes. Chamaram ele porque vão queimar ele na fornalha, porque eu não gosto deles. Eles estão em posições importantes e nem do nosso país são, nem daqui de Babilônia são. Por que eles estão em posição tão importante? Porque eles são príncipes. Eles tinham muita inveja dos 3 jovens. E aí eles ficaram até contentes, achando que eles iriam ser queimados. Aí, quando o rei chamou eles, todo mundo que estava ajoelhado começou a prestar atenção na situação. Começou tipo: por que eles não ajoelharam? Por que o rei está chamando eles? Ficaram todo mundo curiosos e nem ligaram mais para a estátua. Tava todo mundo querendo saber o que iria acontecer com esses 3 jovens. Aí eles chegaram e o rei pegou e falou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, por que vocês não obedeceram a minha ordem? Por que vocês não se ajoelharam quando eu ordenei? Aí eles ficaram: rei, nós não nos ajoelhamos porque... Aí o rei cortou eles, falou: não quero saber por que não. Eu acho que vocês não ouviram, vocês não estavam prestando atenção, então eu vou mandar tocar de novo a música. Mandar todas as trombetas tocarem novamente e aí vocês vão se ajoelhar. E aí vão se ajoelhar na frente de todo mundo para que todo mundo veja. Combinado? Aí os meninos ficaram sem entender, tipo: não, nós não vamos nos ajoelhar. Nós só vamos adorar o verdadeiro Deus. E ficaram pensando isso. E aí o rei: não, toquem as trombetas. Toquem as trombetas, eu quero ver vocês se ajoelhando agora. A multidão ficou toda prestando atenção para ver esses jovens, para ver Mesaque, Abidnego e Sadraque, se eles iriam se ajoelhar ou não. E aí, vocês sabem o que aconteceu? Crianças, vai acontecer uma coisa incrível.
Só que hoje eu não posso contar para vocês. Eu só vou poder contar para vocês o que vai acontecer amanhã. Então eu espero vocês amanhã para vocês saberem o que vai acontecer com esses 3 jovens. Será que eles vão se ajoelhar para a estátua? Será que eles vão ficar em pé? Será que eles vão morrer? Isso a gente vai saber amanhã, tá bom? Então eu espero vocês amanhã com mais um pedacinho da história desses 3 jovens e desse rei que ficou com muita raiva deles, tá bom? Tchauzinho, crianças. Até amanhã.